Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47. Acharam? Mateus 13, 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Amém? Eu vou reler Mateus 13, 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Eu vou reler e quero que cada pessoa que está na igreja repita em seguida. Vamos lá. Igualmente, bem alto, bem forte. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Amém? Você crê na palavra de Deus? Pastor, é lógico que eu creio. Então, mostra isso, dando a melhor salva de palmas para a palavra do Senhor Jesus. Mas tem que ser a melhor. Olha, vamos até fazer diferente. Somente os salvos aplaudam bastante o nosso Deus. Oh, glória! Então, como salvo, abra a tua boca e diga glória a Deus. Só os salvos agora, digam glória a Deus. Diga glória, 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 aplaude mais ainda. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, somente os salvos têm prazer de glorificar o Teu nome. Somente os salvos têm prazer de Te aplaudir e Te glorificar. Então recebe agora o louvor daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Teu Filho Jesus. E vai abençoando agora, vai derramando o Teu poder, o Teu Espírito. Senhor, usa a nossa boca para falar, usa os nossos lábios agora. Fala com cada pessoa que está aqui nesta igreja, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. O Senhor Jesus exerceu grande parte do seu ministério na Galileia. Fez inclusive milagres no mar da Galileia. Conviveu com uma população que dependia dos peixes daquele mar para viverem. E até ali, à beira daquele mar, Jesus chamou 4 discípulos, dizendo para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então o Senhor Jesus, em diversas ocasiões, usou essa linguagem para se fazer entender pelos discípulos e pelo povo. E falando acerca de coisas futuras, e até explicando coisas presentes, o Senhor Jesus proferiu esta parábola tão curtinha, porém de grande significado espiritual. O versículo 47 que nós lemos, onde está escrito
E ele falou assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Nesse versículo 47, Jesus está falando de um momento que iria se prolongar para o crescimento do reino de Deus. E que representa também este exato momento que nós estamos vivendo. O reino de Deus, ou o reino dos céus, cresce em função dessa estratégia de trabalho, onde o Senhor Jesus compara o reino a uma rede lançada ao mar. A rede é lançada e apanha toda sorte de peixes. Todo tipo de peixe, toda qualidade de peixe. A qualidade pode ser boa ou pode ser ordinária. A qualidade aqui não está em questão que tipo de qualidade, apenas de qualidade. Toda qualidade de peixes, todo tipo de peixes. Esse versículo 47 aqui fala do trabalho da igreja. Quando Jesus disse para os seus recém-discípulos: eu farei de vocês pescadores de homens. O pescador, ele só tem que lançar a rede. Não cabe ao pescador ficar selecionando e querendo separar os peixes. A rede tem que ser passada e todo tipo de peixe que a rede conseguir apanhar, não é mérito do pescador separar ou escolher os peixes. Jesus disse que essa separação é uma outra fase, e que só vai acontecer quando a rede estiver cheia. Versículo 48. E estando cheia, a puxam para a praia, onde começam a fazer a seleção entre os peixes bons e os peixes maus. Quando a rede está cheia, significa a plenitude dos tempos. O Senhor Jesus disse o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Estar com a rede cheia significa completar o trabalho. A rede agora está cheia, não dá para pescar mais. Muito bem, estando ela cheia, arrastam para a praia e assentando-se. Veja, está falando de juízo, onde o Senhor Jesus, Ele mesmo vai se assentar no trono para começar a fazer a separação entre os bodes e as ovelhas, entre o joio e o trigo, entre os peixes bons e os peixes maus. Conclusão: de quem é a tarefa de fazer a separação, igreja? Do Senhor Jesus e dos seus santos anjos, que virão e executarão esse trabalho. Não cabe ao pastor, nem ao evangelista, decidir quem tem comunhão na igreja e quem não tem. Não cabe ao pastor, ao evangelista, dizer quem vai para o céu e quem não vai. Não cabe ao pastor, ao evangelista ou ao missionário dizer quem toma a Santa Ceia ou não. A Santa Ceia, por exemplo, a pessoa tem que fazer um autoexame de consciência, tem que ser batizada nas águas, mas quem decide se vai participar ou não é a própria pessoa. Não é o pastor que diz, você toma a ceia e você não toma. A separação vai ser feita. Quando o Senhor Jesus contou uma parábola também muito parecida, que foi a parábola do joio e do trigo, os servos, quando viram o joio crescendo com o trigo, se ofereceram para arrancar o joio. O Senhor disse, não façam isso, para que não aconteça que, tirando o joio, tirem também o trigo. Esperem a colheita, quando então se fará a separação. O joio será lançado na fornalha e o trigo será guardado no celeiro. A separação
vai ser feita somente pelo Senhor Jesus. Qual é o nosso trabalho então? Você que está aqui hoje, qual é o teu trabalho? Para que Jesus te chamou? Para ser pescador de pessoas. E Ele está te dando uma rede. O que é interessante nessa parábola aqui, quando Jesus fez isso, é que se você pega, por exemplo, Mateus 4,19, vale a pena a gente dar uma conferida nisso. Você vê ali o Senhor Jesus chamando os discípulos, no caso Pedro e o André, que estavam no mar, lavando as redes, quando Jesus disse assim lá no versículo 19: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20, então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Quer dizer, eles largaram as redes, aquelas redes que eles usavam para pescar no mar da Galileia, eles largaram aquelas redes e passaram a seguir o Senhor Jesus. Por quê? Porque em primeiro lugar Jesus lançou a rede sobre eles e pegou. Não olhou se eles eram bons ou maus, aliás, eram homens despreparados e não eram peixes bons. Mas o Senhor Jesus lançou a rede e agora os chamou para serem pescadores de homens. Eles deixaram as redes e passaram a seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus está entregando nas suas mãos uma rede muito maior, uma rede muito mais poderosa. Jesus te chamou, passou a rede por você, mas Ele te chamou para ser pescador. Agora você tem uma rede espetacular nas tuas mãos, uma rede eficiente, uma rede poderosa, uma rede extraordinária, e esta rede é a palavra de Deus. Uma rede que não pode ser rompida, uma rede que nunca falha, que sempre pesca. Mas para a gente entender essa rede que o Senhor Jesus está falando, já que Ele fez uma comparação, uma parábola, então a gente tem que continuar comparando para entender os mistérios. Se o reino de Deus é semelhante a homens que passam a rede e recolhem toda a qualidade de peixes, então como que é essa rede? Vamos compará-la com a rede normal de um pescador. Como é que eles faziam? Preste atenção. Pedro, André, João, os outros que também eram pescadores, o Tiago, como é que eles faziam para pescar? Eles pegavam uma rede com centenas de metros de comprimento e eles colocavam estas redes armadas na água. Mas como que eles deixavam essa rede na água? Eles faziam assim: eles colocavam na parte de cima da rede, na costura de cima, eles amarravam madeiras bem leves, eles amarravam ali. E aí vinha a rede toda tecida até embaixo, com mais ou menos 2 metros de comprimento, de 2 a 3 metros de comprimento, e na base da rede, na parte mais baixa da rede, havia chumbo, ou qualquer coisa bem pesada. Então eles colocavam aquela rede na água, e a rede ficava flutuando. Muito bem, vai anotando isso. Pedaços de madeira leve em cima e embaixo muito chumbo. E a rede ficava dentro da água estendida. Aí os pescadores, com seus remos, ficavam observando na água se viam algum cardume. E quando eles presenciavam peixes passeando, com a ajuda dos remos, eles batiam fortemente na água. Batiam com o remo na água. Aquela batida assustava os peixes e os cardumes, que disparavam. E disparavam em direção à rede. E quando os peixes se enroscavam na rede, eles estavam já fisgados, prontos para serem arrastados até a água. Se nós estamos comparando uma coisa com a outra e a parábola serve para isso, preste atenção. A rede tem aquela parte de cima, onde fica a madeira leve para fazê-la flutuar. E a parte de baixo, o chumbo, o peso para fazer a rede manter-se esticadinha. O que isso significa? Significa o seguinte: no mundo espiritual, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele assumiu
duas formas. A primeira forma, ele veio como homem. E achado como homem, ele se humilhou abaixo dos homens. Permitiu que pessoas sórdidas estivessem e prevalecessem sobre ele. Ele desceu às maiores profundezas. O peso dos pecados da humanidade sobre o Senhor Jesus foi tão extremo que o conduziu às profundezas da terra. O Senhor Jesus é aquela parte debaixo da rede, aquela parte mais pesada, porque ele foi colocado debaixo da terra. Sucumbiu com o peso de todos os nossos pecados. Mas depois de 3 dias, enquanto o Senhor Jesus estava aparentemente morto, naqueles 3 dias, o Senhor Jesus foi tecendo a rede. Ele foi tecendo de baixo para cima. Ele foi fazendo aquela rede de baixo para cima. E no 3º dia, quando ele ressuscitou, aquele Cristo celestial, aquele Cristo divino, não mais um Cristo humano, mas um Cristo divino em cima, levantando a rede até o céu. Então a rede foi estendida por toda a terra, desde o céu até o mais baixo e profundo abismo, para que pudesse ser passada esta rede em toda a terra. Hoje, quando você pensa em lançar a rede para ganhar uma alma, de quem que você fala? De Jesus. E quem você anuncia primeiro? Aquele Jesus pesado que suportou toda a carga dos nossos pecados. Você tem que começar falando desse Jesus que morreu e foi sepultado. Esse Jesus que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Mas na hora de passar a rede para pegar o peixe, de quem que você fala? Jesus Cristo, vivo, poderoso, ressuscitado. Esse juiz dos vivos e dos mortos, que um dia vai se assentar para julgar toda a humanidade. Você fala de 2 Cristos: o Cristo morto e o Cristo ressuscitado, o Cristo humano e o Cristo celestial. Ele está na parte de cima da rede, fazendo a rede flutuar até o céu, segurando nas mais altas alturas. E ele está na parte mais baixa da rede. Ele está nos 2 extremos, porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Hoje, igreja, a igreja e você que faz parte da igreja, preste atenção nisso. Você tem esta rede poderosa nas suas mãos. Quando você usa esta rede, fala do Jesus Cristo morto e fala do Jesus Cristo ressuscitado. Quando você fala e passa esta rede, o reino de Deus aumenta. Mas vamos continuar aprendendo aqui na palavra de Deus. Não cabe ao pastor ou à pastora ou ao obreiro escolher o peixe. O nosso único trabalho é passar a rede. Quando o tempo estiver cumprido, o evangelho pregado em toda a terra, a rede cheia, então agora arrasta para a praia. Os peixes bons serão separados dos peixes maus ali. Qual o critério? Já que estamos numa parábola e estamos comparando, qual o critério para você entender qual é o peixe bom e qual é o peixe ruim? Nosso critério só pode ser a palavra de Deus. Porque se a gente quer aprender a discernir as coisas, tem que ser pela palavra de Deus. E vamos ver então o que a palavra de Deus classifica como peixe ruim, peixe que não presta. Não se trata apenas de peixe pequeno. Você pensou que o reino de Deus só estava interessado em peixe grande? Fosse assim, eu não teria sido salvo, eu sou peixe pequeno. Fosse assim, você não teria sido salvo, você é peixe pequeno. O reino de Deus apanha toda a qualidade de peixes, mas vai separar os peixes bons dos maus. Não é questão do peixe ser pequenininho e Deus não quer. Não, Ele quer, desde que seja bom. Porque o peixe pode ser pequeno e bom, como pode ser pequeno e ruim.
como também um peixe pode ser grande e bom, como também pode ser grande e ruim. Como é que a gente vai saber qual é o peixe bom e o peixe ruim? Porque aqui está escrito que o peixe ruim é lançado fora. Então vamos ver no livro de Levítico, no capítulo 11, no versículo 9. Quando Jesus profere uma parábola, tudo é comparação. Levítico capítulo 11, versículo 9, está escrito o seguinte: isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Segundo o critério bíblico, peixe que presta, não importa o tamanho, o peixe bom é aquele que tem escamas ou barbatanas. E peixe que não presta, segundo a palavra de Deus, é o peixe que não tem escamas. O judeu não come peixe sem escama. Ele só come peixe que tiver escamas, por causa disso. Porque entrou nele o conceito: o peixe pode ser grande e bonito, mas se não tem escamas, é um peixe ruim. E o peixe pode ser pequenininho, mas tem escamas, pode ser um lambari. É um peixe bom, que pode ser comido. Por que que Deus fez essa separação? Evidentemente para nos explicar coisas espirituais. Para mostrar aqui nessa parábola, quando Jesus disse: olha, a rede pega todo tipo de peixe. Mas depois, quando ela está cheia, arrastam-na para a praia e ali fazem a separação. Os peixes bons vão para os cestos e os maus são jogados fora. Quer dizer que os maus são os peixes sem escamas. Por quê? Porque todo peixe que não tem escama e está nadando dentro do rio ou dentro das águas do mar, todo peixe que não tem escama está sujeito à poluição das águas. Todo peixe que tem escama, aquela escama é como um escudo que protege da poluição das águas. Então um peixe que não tem escamas, a sua carne é contaminada. Os micróbios entram, as pragas e as doenças, a sujeira, principalmente no mundo atual, com os esgotos que são derramados dentro dos rios e dos mares, com esses acidentes tremendos que despejam toneladas e toneladas de óleo cru nas águas. Então o peixe que tem escama, quando ele está nadando no mar e acontece lá um vazamento de petróleo, esse peixe sobrevive, ele nada e sobrevive, ele sai daquela poluição. Mas o peixe que não tem escama, ele morre rapidamente porque a poluição passa através da sua pele e penetra na sua carne. Ele morre. E quem come carne contaminada também corre o risco de morrer. Você está compreendendo isso? Ora, se o reino de Deus é semelhante a uma rede que os homens lançam no mar e apanha toda a qualidade de peixe, nós chegamos à conclusão, já que já vimos o que é a rede, nós chegamos à conclusão que o mar é o mundo. Amém, igreja? O mar é o mundo. A rede passa, pega todo tipo de peixe, inclusive os que não prestam. Se o ser humano aí está sendo comparado ao peixe, então vamos entender melhor. Vamos entender mais um pouquinho. O peixe sem escama
que se contamina com a poluição do mar ou do rio, representa o homem e a mulher que está no mundo e se contamina com as coisas do mundo. A contaminação que há no mundo, o pecado, a prostituição, a sujeira, a maldade, a iniquidade, os vícios, contaminam essas pessoas. Passa através da pele, entra na carne e atinge até a alma. Esses peixes ou essas pessoas estão contaminadas. Essas pessoas não prestam para o reino, porque elas estão de uma tal maneira em contato com o mundo que infelizmente não prestam. Mas o peixe bom é aquele que tem a escama, e quando a poluição do mar ou do rio bate, ele fica incólume, ele fica protegido. A poluição não penetra nele, porque o peixe tem as escamas que formam aquele escudo. Qual é então a comparação? As pessoas que têm Deus, que têm Jesus, e que principalmente têm o batismo com o Espírito Santo de Deus, são aquelas pessoas que estão no mundo, mas não são do mundo. O diabo pode despejar todo o seu lixo, toda a sua maldade, toda a sua iniquidade, mas aquilo não penetra no crente que é salvo, lavado e remido e batizado no Espírito Santo de Deus. Os peixes bons que irão para os cestos, e é lógico que o cesto aqui representa a glória, a salvação eterna, são essas pessoas que não se contaminam com as coisas do mundo. Mas você é o pescador, é a pescadora. Não te compete selecionar os peixes ou separar os peixes. Tem peixe poluído dentro da igreja? Talvez seja o que mais a gente apanha, porque tem mais pessoas no mundo do que pessoas no reino. Tem muita gente dentro da igreja que está contaminada pelas coisas do mundo? Tem! Mas é você que vai dizer se ela fica ou não dentro da igreja? Nem eu, nem você, nem ninguém. O nosso trabalho é um só. É passar a rede falando desse Jesus Cristo que morreu e desse Jesus Cristo que ressuscitou. Ele que põe a rede lá embaixo e põe a rede lá em cima e passa por toda a terra. Nós só passamos a rede. Vocês estão compreendendo isso? Muito bem, tem que compreender isso. Nós somos pescadores. Nós não somos cozinheiros. Nós não somos juízes, nós não somos donos, nós somos trabalhadores. O Senhor Jesus passou por nós e Ele disse: segue-me, e eu farei de você um pescador de almas. Nós fomos contratados pelo Senhor Jesus. Nós somos empregados do reino de Deus. E como trabalhadores do reino, nós temos que fazer direitinho o nosso trabalho. Um pescador folgado, ele pensa assim: eu já passei a rede domingo, agora eu só vou passar a rede quarta-feira. Já passei quarta, agora só vou passar domingo de novo. E vou passar só uma vez. Na Paz e Vida não. Graças a Deus. Os pescadores que o Senhor Jesus tem chamado são pescadores trabalhadores que passam a rede 3 vezes por dia falando de Jesus Cristo e pegando toda a qualidade de peixes. Querem falar que a Paz e Vida é porta larga? Pode falar à vontade. O nosso trabalho é passar a rede e ensinar a palavra. O que você está ouvindo agora e o que você tem que transmitir quando você prega o Evangelho? Simplesmente a palavra de Deus. Esta rede que o Senhor Jesus tem espalhado por toda a terra e disse: ide por todo o mundo, passai a rede em toda a criatura.
pregai o evangelho a toda criatura, peixe bom e peixe que não presta, mas vamos passar a rede. Jesus falou que finalmente ele virá na consumação dos séculos, versículo 49. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Peixes ruins são as pessoas más. Peixes bons são os justos. Lá foi dito, no versículo 48, que os peixes ruins são lançados fora. Preste atenção. A gente só prega a palavra, a gente só passa a rede. Os peixes ruins não são devolvidos para o mar. Você reparou nisso? Quando eles se assentam para separar os peixes bons dos maus, os peixes bons são colocados nos cestos. E os maus lançam fora. Em nenhum momento ele falou, lança de volta no mar, quer dizer, devolve para o mundo. Lançam fora. Um peixe pode viver fora da água? Se o peixe ficar lançado fora na praia, o que acontece com ele? Morre. Então Jesus está falando de morte. Aqui ele fala de morte. E Deus realmente tem essa mensagem desde o Antigo Testamento. Vamos ver isso na palavra de Deus. Profeta Ezequiel. Vamos ver no capítulo 32, versículos 3 e 4. Eu não seleciono peixe, mas eu prego. Tá certo? E aviso o que vai acontecer. Porque isso que Jesus falou é uma previsão, é uma predição, é uma profecia. Vai acontecer. Isso vai acontecer. Nós passamos a rede e falamos o que vai acontecer. Ezequiel 32, verso 3 e 4, lemos o seguinte: assim diz o Senhor Jeová, é Deus falando, portanto estenderei sobre ti a minha rede, com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. O peixe ali lançado na praia, lançado fora, não de volta para o mar, ele vai morrer porque peixe não vive fora d'água. Mas o que é pior, ele vai servir de mantimento para as aves dos céus. Quando o mar joga na praia aqueles peixes mortos, logo pela manhã tem muitos animais, cachorros, aves dos céus, gaivotas, se alimentando ali dos peixes que estão estendidos na orla da praia. Deus está dizendo que ele passa a rede sim, sobre toda a terra, com ajuntamento de muitos povos, mas ele vai deixar os peixes ruins para serem devorados pelas aves dos céus. Serão consumidos, exterminados. Duas mortes. Uma morte é a morte do peixe estar fora d'água e não poder viver fora d'água. Então é a primeira morte. E a segunda morte é ser consumido pelas aves dos céus. Todo ser humano morre, e se Jesus não voltar, continuarão morrendo, e se Jesus demorar para voltar, continuarão morrendo. É a primeira morte. Mas muitos sofrerão o dano da segunda morte, justamente porque não ouviram a palavra de Deus. Eu quero ler para você uma palavra que o Senhor Jesus também tem mostrado e que está escrita lá no profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 1. Vamos dar uma lida ali.
Eu expliquei para vocês que o pescador, ele deixa a rede lá flutuando na água. Aí, com a ajuda do remo, ele bate na água, faz barulho, espanta os cardumes que correm na direção da rede. Não foi isso que a gente explicou? E o peixe, quando ele se enrosca lá na rede, pronto, foi apanhado. Toda a qualidade. O profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 1, Deus diz o seguinte: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Igreja, olha o barulho aqui. Tocai a buzina e clamai em alta voz. Perturbem os moradores da terra. Perturbem. Você sabe o que nós estamos fazendo nessa geração? Por que Deus nos colocou para pregar a palavra? Por que Deus tem te chamado para pregar a palavra? Para você clamar em alta voz e tocar essa trombeta poderosa da palavra de Deus, dizendo que aquele Jesus que morreu e ressuscitou, ele está voltando, porque a consumação dos séculos está próxima, e o Senhor Jesus está voltando para separar os peixes ruins dos bons. Nós temos que fazer esse barulho e deixar os peixes sem dormir. Olha o nosso remo aqui, ó. Olha o nosso remo aqui, ó. Esse livro. Imagina você bater com essa força, usando esse remo aqui. Peixes e mais peixes correrão para a rede do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos apanhar toda a qualidade de peixe. Vamos bater forte na água. Vamos clamar desde Sião, desde a igreja. Vamos clamar em alta voz. Vamos tocar a trombeta. Vamos dizer aos moradores da terra que Jesus está voltando. Nós temos que deixar esses peixes apavorados. Nós temos que deixar os peixes estremecendo de medo, para que eles corram para a rede. Você está compreendendo isso? O evangelho só de água com açúcar, isso daí outras religiões estão se preocupando em dar. Nós não temos que dar evangelho água com açúcar para ninguém. Nós temos que dar um evangelho pesado, que perturba os moradores da terra. Nós temos que falar de uma maneira que os peixes fiquem apavorados de ouvir, assustar o cardume. Porque água com açúcar, as outras religiões estão dando. Tem religião dando tanta água com açúcar para as pessoas. E elas estão gordas de tanto beberem água com açúcar, mas espiritualmente estão magérrimas, fracas, pobres. Tem religião que a pessoa fala: não vou comer ovo. A minha religião diz para eu não comer ovo. Por quê? Porque a minha religião diz que se eu for bonzinho eu vou evoluir. Mas se eu não conseguir evoluir na próxima vida, na reencarnação, eu posso voltar até como um animal. Já pensou se eu comer esse ovo? E se eu fosse voltar como pintinho? Quando Jesus falou assim: qual de vós é o pai que se o filho lhe pedir ovo, lhe dará uma serpente? É para comer ovo, sim. Tem gente que fala: não posso comer carne de vaca, não. A vaca é sagrada para eles. Por quê? Porque se eu não evoluir, na próxima vida eu posso voltar como um quadrúpede. É bem capaz mesmo que volte como um quadrúpede. Porque quadrúpede já é. Acreditar num negócio desse, acreditar numa besteira dessa. Olha bem, você tem esta vida,
O Senhor Jesus já está te comparando a um peixe, mas Ele não quer que você seja um peixe sem escama, Ele não quer que você seja um peixe contaminado, Ele não quer que você seja um peixe poluído, Ele não quer que você seja um peixe imundo, mas Ele quer que você seja um peixe revestido com a couraça da justiça, revestido com o Espírito Santo de Deus, revestido e lavado pelo sangue de Jesus, para nenhuma contaminação entrar na tua vida. É como peixe que você vai ser recolhido, é como peixe que você vai ser trazido. Aliás, o símbolo do cristão é o peixe. E o Senhor Jesus, quando falou essas coisas aqui nessa parábola que nós estamos lendo em Mateus 13, a partir do versículo 47, Jesus fala claramente do fim do mundo, do fim destas coisas, desse sistema, desta ordem. Jesus está dizendo, falando de perdição, e Ele diz, leia o versículo 50, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger dos dentes. Nós passamos a rede pregando a palavra, amados. Nós passamos a rede apenas avisando os peixes, apanhando os peixes e explicando o que está previsto para acontecer. Não é uma suposição, não. Jesus antecipou os fatos. E nós temos que perturbar os peixes com isso. Dizer, olha o que vai acontecer. Há muitas igrejas até dizendo, não, Deus... Não, a pessoa foi salvo para sempre. Tem igreja dizendo que jamais Deus vai jogar uma pessoa no inferno, quando Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O reino de Deus exige disciplina e obediência, submissão à vontade de Deus. E o Senhor Jesus disse que os maus irão sim para um tormento eterno, num lugar onde o ranger de dentes vai se escutar de dia e de noite sem cessar. A dor é tão profunda que as pessoas vão estar rangendo os dentes o tempo todo, como se estivessem tendo um pesadelo acordadas. Vamos ver algumas apenas, não são todas, não, há muitas. Veja em Mateus 8,12. Em outra ocasião, o Senhor Jesus falando, ensinando, doutrinando, discipulando, quando Ele fez aquele milagre por causa da fé de um pagão, do centurião romano, o Senhor Jesus disse assim, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pessoas que foram apanhadas na rede, pessoas que até são do reino. Olha aqui, ó, quem fica garantindo aí que não, uma vez salvo, salvo eternamente. Olha aqui, ó, filhos do reino sendo lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que esses filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores? Porque se contaminaram, perderam a proteção, a cobertura, estão podres, então não podem ser salvos, porque no reino dos céus não entra podridão. Veja aí mesmo em Mateus capítulo 13, no versículo 42, Jesus, após contar a parábola do joio, Ele disse assim, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes, sofrimento. Ainda em Mateus capítulo 22, leia no versículo 13, está escrito assim, Jesus falando, isso quando Ele contou a parábola das bodas, os convidados que se recusaram a vir. Então Ele contou o seguinte, 22, 13, então disse o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes,
Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem é que está fazendo a separação aqui? É o rei. O trabalho dos outros, dos servos, qual foi? Só convidar. Encha a casa de convidados. Aí o rei falou: esse convidado aqui é indigno, está com roupas impróprias. Amarre com as mãos e os pés. Não somos nós que separamos, não. Quem faz a separação final é Ele. E Ele está falando de ranger dos dentes. É isso que perturba os moradores da terra. É isso que faz os peixes ficarem assustados. Porque há um momento reservado para essa separação, onde o próprio Deus vai fazer. Não é nosso trabalho ficar separando. Veja ainda, Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 51. A parábola dos dois servos. O Senhor Jesus disse assim: e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E para ver só mais uma profecia do que vai acontecer futuramente na consumação, e a consumação está muito próxima. Veja no capítulo 25, versículo 30. Aliás aqui, como é muito importante essa palavra, eu não vou ler só o versículo 30, não. Eu vou ler desde o 14. Vou fazer a leitura completa, porque isso diz respeito diretamente a você. Eu também quero te perturbar. Eu também quero assustar esse peixe. Eu quero também que pela palavra, por essa rede, você estremeça. Lendo desde o versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você é servo de Deus? Quem aqui é servo de Deus? Olhe para a tua mão, você que ergueu a mão. No mínimo tem um talento que o Senhor Jesus te entregou. E Ele está dizendo para você: negocie até que eu venha. A palavra
ela come todos, a rede apanha todo mundo, você percebeu nisso? Apanha os filhos do reino, o povo de Israel, apanha os ímpios, apanha os negligentes, apanha os incrédulos, apanha toda a qualidade de peixes, inclusive os servos. A mesma rede apanha todo mundo. Para que o Senhor Jesus te chamou? Para passar a rede e pegar muitos peixes em nome de Jesus Cristo. Jesus já te deu o talento para fazer a pesca, Ele já te deu a capacidade para fazer esse trabalho, então faça o teu trabalho, porque Ele vai cobrar o resultado. Ele vai cobrar todo mundo, ninguém vai escapar da rede. Hoje, mais uma vez, a rede foi passada. Essa rede você tem que usar. Eu quero, para finalizar, ler apenas profeta Isaías, capítulo 18, versículo 3. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis. E quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Amém, igreja? Toda vez que você erguer a bandeira do Evangelho, toda vez que você clamar o nome do Senhor Jesus, todos os moradores da terra ouvirão. E o Senhor Jesus quer que você faça a tua parte, o teu trabalho, porque com certeza você também está na rede. Haverá uma cobrança dura de todos os servos. Quanto mais você trabalhar, quanto mais peixes você apanhar, maior será a tua recompensa. Quanto mais você negligenciar e deixar a tarefa que o próprio Senhor Jesus te incumbiu, pior será o teu desastre. E o que é interessante, quando Jesus disse: ao que tem se dará, e ao que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Se você não fala de Jesus, se você não trabalha, se você não faz a tua parte, você não tem nada. Mas quanto mais você faz, quanto mais você negocia os talentos, quanto mais você passa a rede, quanto mais peixes você pega, mais peixes você apanhará. Quanto mais você se esforça, mais condições você terá de trabalhar. Quando a pessoa diz: ainda não é chegada a minha hora. Sim, a tua hora já chegou. Você foi escolhido, apanhado na rede pelo Senhor Jesus. Ele te chamou para ser um pescador de pessoas, um ganhador, uma ganhadora de almas. A tua hora já chegou. O que Jesus quer ver agora é trabalho, é resultado. Quanto mais resultado você der, mais resultado você dará. Então eu vou pedir agora à igreja que se coloque de pé. É impossível falar de Jesus e não dar resultado. É impossível passar a rede e não acontecer nada. A rede está diante de ti, suspensa diante dos teus olhos. Quem mantém essa rede armada, esticadinha, é o Cristo morto, que se mantém na base da rede, e o Cristo ressuscitado, que se mantém no topo da rede. Ele mantém essa rede diante de você. Falar do sacrifício de Jesus e falar do Cristo ressuscitado é passar a rede. E toda vez que você fala dele, você apanha peixes. Em qualquer lugar que você falar, você apanha peixes. Pastor, não adianta. A pessoa às vezes não quer receber a palavra, então já desisti, viu, pastor? Não, que é isso, passa a rede. Passa de novo a rede. Passa mais uma vez, às vezes o peixe corre da rede, mas bate na água, faz o barulho para o peixe correr na direção da rede. Toca a trombeta. Eu estava no Rio de Janeiro e o cantor Rutinaldo Mofato falou assim para mim: pastor, vamos comigo na casa de uma tia minha
fazer uma visita, ela vai gostar muito de te conhecer. Falei, Tinaldo, não dá tempo, a gente está super atarefado. Pastor, vamos, vai ser um mau presente, pastor, vamos até lá, é caminho. E eu fui porque era caminho. E no caminho ele foi me contando a história daquela mulher. 30 anos macumbeira. Ela não aceitava que ninguém chegasse perto dela e falasse de Jesus. Ela se irava. Mas aquelas macumbeiras da pesada, de ter Cosme, Damião, Emanjá, Exu, tudo quanto é imagem, São Jorge, tudo dentro da casa dela, Aparecida, um monte de santo. Ela tinha um terreiro, 30 anos macumbeira. E o marido dela vivia lá junto. E ela já era macumbeira quando se casou. Quando alguém a convidava para ir na igreja, ela ficava irada, dava medo nas pessoas. Nunca aceitou um convite. Macumbeira convicta. Macumbeira. Várias vezes foram lá convidá-la para ir a um culto. Ela menosprezava, ela xingava, ela amaldiçoava, praguejava. Um coração duro, muito duro, 30 anos. Tentavam passar a rede e não dava. Mas um dia ela ligou a rádio e ouviu lá o pregador. Ela pensou, interessante, esse pregador eu aguento ouvir. E secretamente ela ouviu aquela noite. E continuou com aquele terreiro dentro de casa. Na noite seguinte ela falou, será que aquele pregador está falando de novo? E ligou no mesmo horário. E ela ficou ouvindo o pregador. Na terceira noite, ela já estava olhando no relógio. Será que o pregador demora? Ela já estava com o rádio ligado. Quando é que o pregador começa? E ela ouviu pela terceira vez. E assim ela foi ouvindo. E a rede sendo passada. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 15 vezes. Mas teve um dia que o pregador mandou a rede. E ela ouviu uma mensagem tão contundente. O peixe ficou tão assustado que ela olhou para aquele monte de imagem. Ela deu um safanão na Iemanjá. E a estátua caiu por terra e se partiu. Aí ela deu um bofetão no São Jorge, ele caiu por terra e se partiu. Aí ela deu um pontapé no Exu, Exu caiu por terra e se partiu. E ela saiu dando uma surra em todas as imagens do terreiro. Ela destruiu tudo. E ali mesmo, ao redor de imagens quebradas, ela recebeu Jesus como o único Salvador. Limpou o peixe. Aquele peixe que estava contaminado, que era ruim, não prestava, foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Purificado pela palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra purifica o peixe que é imundo. Jesus te chamou para ser um pescador. Passa a rede. Passa a rede. Aí ela me contou, pastor João Ribe, como não tem paz de vida aqui, eu fui para a Assembleia de Deus. Eu falei, você fez bem. Mas quando meu marido viu que eu desmanchei o terreiro dentro de casa, há 22 anos ele viveu comigo, eu era macumbeira. Mas quando ele viu que eu limpei a minha casa e tirei as imagens e comecei a ir para a igreja, o meu marido falou, se você continuar com essa ideia de virar crente, eu te deixo. Eu te largo. Ou você para, ou eu te largo. E ela disse para ele, há 22 anos eu sou casada com você. Há 30 eu estou na macumba. A macumba eu já deixei. Mas você eu ainda amo. Você é o meu marido. Eu não gostaria que você fosse embora. Mas aconteceu uma coisa comigo agora, que eu não tenho como evitar. É algo tão forte que está dentro de mim, que eu não consigo ser diferente. Eu não quero que você vá embora, mas se você for, é bem capaz que eu consiga viver sem você. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não posso deixar Jesus, porque eu não consigo mais viver sem Ele. Sem Jesus eu não posso mais viver. E aquele homem foi embora. Você vê?
Ele preferia estar com uma mulher cheia de demônios do que estar com uma mulher cheia do Espírito Santo. Peixe ruim, não é? Peixe contaminado. Mas nós vamos continuar passando a rede. Enquanto não se dá a consumação dos séculos, enquanto a rede não está cheia, vamos continuar passando a rede. Não vamos escolher peixe, não. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Abra bem as portas da igreja. Chama os moradores da terra para ouvirem a palavra de Deus. E a rede vai ser passada e o peixe vai ser apanhado para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixa que o resto da obra é o Espírito Santo que faz. Você tão somente passa a rede. Quer segurar firme essa rede? Estende as tuas mãos para o céu, as tuas mãos. Segura de uma outra extremidade como se fosse uma rede, uma tarrafa. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu fui chamado não apenas para ser salvo, mas também para pregar o teu evangelho e ganhar muitas almas e fazer discípulos de todas as nações. O Senhor me chamou para executar o trabalho mais glorioso e urgente na face da terra. E eu quero, meu Deus, fazer esse trabalho da melhor maneira. E para isto, eu quero, como peixe, como também uma pessoa que foi apanhada na rede, eu quero sobre mim a cobertura do teu Espírito Santo e a proteção do sangue de Jesus, para que andando eu por este mar, lançando a rede, não me contamine com a poluição deste mundo. Meu Deus da glória, me abençoe agora, aumenta a minha capacidade, o meu entendimento, e me dá graça para ganhar almas, me dá unção para fazer os moradores da terra estremecerem com a pregação da tua palavra. Eu quero, meu Deus, ser uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.